Pessoal, nessa aula de agora, são 29 de outubro, né? Nós vamos apenas entender o funcionamento do VirtualBox, tá? Então, eu sei que é novidade para muita gente, mas é um ambiente onde nós vamos precisar virtualizar nossos computadores para nos familiarizarmos aí com alguns testes que vamos fazer, tá certo? Então, a primeira coisa que temos que fazer primeiro, entender muito bem como se cria e qual é a ideia de se criar um computador virtual, né, que a gente chama simplesmente de virtualização. Bom, é simular, né, é simplesmente simular um ambiente real. No VirtualBox, essa versão que eu estou usando aqui é uma versão... deixa eu ver qual é a versão... Cadê a versão, meu Deus? Aqui, 5.2. Mas ele já está na versão 6.8, se eu não me engano, tá? Essa versão aqui é uma versão para Linux, tá bom? É uma versão direcionada para sistemas Linux, mas é a mesma coisa para sistemas Windows. Eu vou remover todas as máquinas virtuais que eu tenho agora aqui para criarmos aí do zero a nossa, tá? Então qual é o processo? Primeiro clicar em novo, para que ele nos dê a opção de criar uma máquina virtual nova, tá bom? Então, antes de começar, qual é a ideia, né, principal? Esqueci de falar. Simular uma máquina virtual real. Então, à medida em que nós vamos criando, o que o próprio VirtualBox vai perguntar para a gente sobre o que essa máquina tem que ter. Primeiro, qual é a arquitetura dela, se é 64 ou 32 bits, quanto vai ter de HD, quanto vai ter de memória e como é que vai ser esse HD, como é que a gente vai organizar esse HD. É num único arquivo, é no arquivo serializável, né? É de tamanho fixo, é de tamanho dinâmico, então ele expande e comprime automaticamente, né, quando se diz que é dinâmico, ou é de tamanho fixo, né? Então, como é que vai ser isso? Então, essas perguntas o VirtualBox vai fazer. A primeira delas é: qual é o nome do sistema operacional que você vai instalar? Então, nós vamos começar aqui preparando essa máquina para instalar um sistema operacional Linux, tá bom? E eu vou instalar o Ubuntu. Então, eu vou botar aqui o nome dela de Ubuntu. Perceba que Ubuntu é um nome conhecido, ele já marca aqui o tipo como Linux e a versão 64 bits. Né? Por que ele já marca automático 64 bits? Obviamente porque a arquitetura 64 bits tem um desempenho melhor, mas eu tenho a opção de colocar 32 bits, tá aqui ó, 32 bits, tá? Mas eu vou deixar aqui 64 bits, tá bom? Então eu vou clicar em próximo e ele vai me perguntar o tamanho da memória, né? Então eu costumo deixar só 2 GB de RAM, né? Ele tem um limite aqui de até 8 GB de RAM, que é o meu limite físico, mas eu não vou fazer isso, senão meu computador trava. Tá? Então eu vou deixar aí 2 GB de RAM, já é mais que o suficiente. E ao clicar em próximo, ele me pergunta qual é o tipo de disco, ou o que eu quero em relação ao disco rígido. Se eu não vou acrescentar um, se eu vou criar um novo ou se eu vou utilizar um que já existe. Então eu vou deixar aqui o do meio, criar um novo disco agora, né? Eu posso usar um que já existe? Claro, né? Se um amiguinho, por exemplo, já tem Ubuntu configurado, ele quiser me emprestar o dele para me testar alguma coisa que já está configurado no dele, eu poderia pegar o arquivo dele e importar aqui. Dá para fazer isso também, tá? Mas nós vamos criar um novo do zero. Então eu vou clicar em criar. A partir do momento em que eu clico em criar, ele me pergunta, beleza, você quer criar um novo HD, um novo disco, mas que tipo de disco é esse, né? Então, ele dá 3 opções, tá bom? Então, eu vou deixar marcadinho aqui o primeiro, que é um disco de imagem. Por quê? Quando eu crio um disco de imagem, eu crio um arquivo só, que tem um espelhamento completo do sistema operacional com tudo que eu vou fazer nele, gravado nesse único arquivo. Então isso se chama imagem de disco, tá bom? Então eu vou deixar essa primeira opção e vou clicar em próximo. E aqui ele pergunta qual é a forma de alocação desse disco, né? Como é que eu quero usar esse disco, se é de forma dinâmica ou se é de um tamanho fixo. Embora eu já tenha falado, eu vou falar novamente, tá bom? De tamanho fixo, ele particiona seu HD de imediato, né? Ele armazena, ele reserva um espaço do seu HD no momento da criação dessa máquina, se você marcar tamanho fixo. Então não é isso que queremos. Nós queremos dinâmico mesmo, tá? Que é para ele armazenar só o que for necessário armazenar, né? Alocar de imediato. Então eu clico em próximo
E ele me pergunta, ótimo, mas e aí é para deixar quanto? Né? Eu vou ter uma ideia de que tamanho para mim armazenar dinamicamente, caso eu precise. Então, eu vou deixar aqui 15 GB, tá certo? Como ele está falando aqui no título, ó, local e tamanho do arquivo. Então, eu também vou reservar um local especial para essa minha máquina Linux, tá bom? Eu tenho uma partição de HD exclusiva só com máquinas virtuais que eu crio porque é o maior espaço no meu computador que eu tenho. Então, eu sempre crio uma pasta especial para minha máquina virtual. Você também pode fazer isso, tá? Então eu já coloquei aqui na minha pasta especial e vou clicar em criar. No Windows você pode colocar uma máquina virtual sua onde você quiser. Se você não quiser mexer, não, professor, não vou mexer no local, vou deixar como está. Tá ótimo, tá? Funciona do mesmo jeito. Então, criamos a nossa máquina virtual. Observe que temos um tipo do sistema operacional, uma arquitetura 64 bits, um nome. Está dizendo aqui que tem 2 GB de RAM, tá? Onde vai ser armazenado e o tamanho do disco, tá bom? 15 GB, tá aqui, ó. Só que eu não falei a quantidade de processadores, né? Que é uma configuração adicional, e o vídeo que esse meu SO vai ter. E isso eu preciso, porque se o meu processador é um processador comum, pode ser que dê algum problema, porque eu marquei uma arquitetura de sistema operacional de 64 bits. Então, com a minha máquina selecionada aqui, eu vou clicar em configurações. E em configuração eu vou clicar na opção de menu da esquerda aqui chamada sistema. Observe que vai aparecer aqui um terceiro termo. 3 abas, né? Processador, aceleração e placa-mãe. Então eu vou marcar aqui processador. E vou marcar aqui 2. Vou colocar 2 núcleos. Tem até 8 núcleos, né? Vou marcar aqui 2 núcleos. Ó. Eu clico com o mouse, tá? Dessa forma, arrastando com o mouse, aliás. Ou eu coloco aqui, clico no mais, ele seleciona 2 e arrasta para mim automático, tá certo? A aceleração de vídeo, eu vou deixar padrão, porque aqui tá diferente do Windows, né? Eu tô gravando agora. Ah, tá aqui, placa-mãe, ó. Memória base do... Não, aqui é a memória do sistema. Deixa eu tirar aqui o disquete, que não precisa, a ordem de boot, né? Cadê o vídeo? Aqui, memória de vídeo no monitor. Eu também estava no sistema, né, gente? Perdão. Então eu clico aqui em monitor e vou colocar aqui topado 128 MB para vídeo, né? Beleza? Então, certo. O meu computador, ele tá montado. Ó, ele tem um drive de DVD, ele tem um HD, tem dispositivos de rede, né? Tá aqui, ó, a rede. Ele tem áudio, rede, portas USB, portas seriais, pasta, armazenamento, um sistema operacional, tá tudo aqui configurado. Só que ele vai dar o boot normalmente pelo meu HD, tá? Ele vai dar o boot pelo drive de DVD, vai ver que não tem nada e vai dar o boot pelo HD. Então vai dizer que não tem nenhum sistema operacional. O que eu vou fazer em armazenamento? Eu tenho que dizer para o meu computador, né, que no momento em que ele estiver inicializando, ele tem que buscar esse sistema operacional em algum lugar. Eu vou mandar ele buscar no meu drive de DVD virtual, que é esse meu discozinho vazio, tá? Lembre-se, clique primeiro, vai estar em geral aqui, né? Você clica primeiro em armazenamento e clica no discozinho. E aí, logo após selecionar o disco vazio, você seleciona a ISO do sistema operacional que você quer, tá? Então, como é que isso é feito? Eu vou clicar aqui no discozinho ao lado do drive óptico aqui, né, desse box, checkbox, e vou clicar na primeira opção, selecionar arquivo de disco virtual, né? E vou no local onde eu guardei a minha ISO do Ubuntu, que eu fiz previamente, obviamente, né? Que eu fiz aqui o meu download, ó, Ubuntu desktop, tá aqui. Prontinho, coloquei um sistema operacional, a imagem de um sistema operacional completo no primeiro dispositivo que o meu SO vai tentar dar o boot. Ó. Eu retirei o disquete e deixei o drive óptico, tá? Então ele vai tentar dar o boot pelo drive, ele vai achar o Ubuntu e vai iniciar o processo de instalação. Aí sim, clique em OK e finalizei a configuração do meu computador virtual. Agora eu vou testar, eu vou ligar ele, né, como se eu estivesse apertando o botão Power.
Isso é feito clicando em iniciar. E a minha máquina virtual tá aí, né? Vai dar o boot pelo Ubuntu, né? Vou aumentar aqui a tela para acompanharmos aí. Opa. Ele tá fazendo uma checagem no disco, porque o Ubuntu faz isso como padrão, mas vocês verem como o Linux é diferenciado, né? Até para inicializar a ISO, ele faz uma checagem no disco para ver se está tudo ok com o HD. Mas como é um disco virtual, é rápido e não dá erro. Tá bom? Ficou grande demais. Assim tá bom. Prontinho, ó. Então o meu computador virtual tá funcionando e já deu o boot aqui pelo meu sistema operacional Ubuntu, tá? E já abriu aqui na telinha para me testar, onde eu posso escolher se eu quero testar o meu SO ou quero instalar. Eu vou clicar aqui em testar, try Ubuntu, mas antes eu vou escolher aqui português, o idioma português do Brasil, tá? Eu vou clicar aqui, opa, português do Brasil. Prontinho, e aparece aqui, ó, experimentar o Ubuntu, isso aqui de forma virtual, rodando no meu próprio VirtualBox. Ou seja, nós podemos usar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Não é o meu caso aqui, porque eu estou em ambiente Linux, né, usando o meu Linux, e estou ao mesmo tempo virtualizando a imagem Linux dentro do meu Linux. A gente vai fazer isso também no ambiente Windows, tá? Faz parte dessa aula testar nos dois, tá bom? Tá aqui o meu Ubuntu, certinho, já pronto para mim testar, tá certo? E posso navegar, ó, normalmente, né? Se eu abrir aqui o... Ah não, aqui é o navegador. Então, se eu clicar no Firefox, ele vai abrir o navegador, tá aí. Eu cliquei sem querer no botãozinho de instalar o Ubuntu, deixa eu fechar aqui a janela, quero sair sim, cidadão. Prontinho, tá aqui o Ubuntu, ó. Se eu acessar aqui qualquer site, ele acessa o site normalmente pelo meu Firefox, tá? É como se eu estivesse usando mesmo o SO e não necessariamente tá bom? Botei aqui aleatório, né? Como criar uma máquina virtual e olha só, já apareceu uma série aqui de aulas, né? Vídeo Linux, enfim. Então, posso usar um sistema operacional tranquilamente dentro do SO que eu estou utilizando nesse momento. Então, essa foi a nossa aula sobre instalação, sobre configuração, só a configuração da máquina com o VirtualBox. Tá? Eu vou desligar o meu sistema operacional aqui virtualizado e a gente se vê na nossa próxima aula.